chamar, falar, apertar um aviãozinho, mandar para as pessoas. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vou chamar aqui o nosso convidado. Bem-vindos à segunda live do Elos Festival. Está trazendo o André Buiati, meditador. Convidando aqui o André. Olá, Dé. Boa noite, tudo Boa bem, noite, Beca? tudo e Boa você? noite, tudo bem, graças a Deus. Prazer que você está aqui com a gente nessa sexta-feira. Eu agradeço o convite. Sim. Para vocês saberem, então, gente, o André Buiati, meditador do Elos Festival, ele vai encerrar um dos nossos dias. Na verdade, ele encerra, né, o último dia do festival, né? Vamos encerrar com chave de ouro aí com a meditação do chakra do coração. O André, que ele é yoga terapeuta, instrutor de Hatha Yoga, né, um querido. E aí, Dé, eu gostaria que você contasse aí para o pessoal de casa que está entrando, contar um pouquinho dessa história, né? Que você trabalhou muitos anos também como executivo de marketing em multinacionais e de repente mudou a história, decidiu entrar no caminho do meio. Enfim, apresenta aí, conta pra gente essa história. Bom, vamos lá. Eu acho que começando, primeiro até antes de contar minha história, é falar só um pouco desse momento que a gente está vivendo e da nossa conexão. E isso é o que mais me motiva hoje a seguir no caminho do coração, que é o caminho do meio, né? De você levar uma causa para que você possa ampliar isso e expandir para outras pessoas, com mais consciência, com mais amor e com o poder da colaboração. Então, quando você me contatou através de uma amiga praticamente de infância, que eu não vejo há muitos anos, e vejo ela como uma rede, né? Que a gente não tem contato, mas 15 anos depois reaparece nesse momento para poder potencializar essa troca, esse encontro, e de uma certa forma ver a parte da minha rede fazendo parte também com todos nós nesse festival, que tem um motivo de acontecer, mais além do que, né, apenas despertar a consciência das pessoas, é poder levar essa consciência a novo mundo. Que dentro da minha jornada eu já posso dizer que já tem mais de 20 anos que eu vivencio isso, né? E até a Keka pode até contar um pouquinho que quando eu tinha meados dos meus 15 anos de idade, eu entrei por um caminho do autoconhecimento trabalhando em uma loja esotérica. Eu tinha 15 anos de idade, isso há 20 anos atrás, e sempre fui muito conectado, sempre quis estudar muito, né, sobre espiritualidade, diversos tipos de energias, filosofias, né, o poder dos elementais, e sempre fui muito curioso, né, e a vida me levou para esse caminho onde eu ritualizava tudo que eu fazia. Sempre conversei muito com a lua e via, né, morava na praia, ainda moro, né, estou de volta, né, em Santos, e sempre acompanhava o ciclo lunar com a maré e tentava entender, pô, por que que o sol nasce, a lua é, nasce, as estrelas no céu. Então eu sempre quis ter esse entendimento, essa conexão, e a vida ela vai te dando respostas, né, quando você busca. E eu acabei sendo, né, um buscador da minha própria história, né? E permeei por esse caminho, e quando eu tive contato com o yoga pela primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Eu precisava me centrar um pouquinho mais. Eu já tinha mudado para São Paulo, comecei a entrar no mercado corporativo. Eu trabalhei por muitos anos em laboratórios farmacêuticos, uma das maiores multinacionais do mundo. E eu me sentia um pouco, já desde aquela época, pressionado, porque aí você entra em padrões, você tem que ter um molde ali, não só... Hoje está um pouquinho mais tranquilo, né, dentro de uns caminhos, entre aspas, porque a pressão ela sempre vai existir nesse meio. E eu falei, bom, eu preciso de algo que eu estou me vendo muito nervoso, eu não era assim. E eu estou me enxergando, me sentindo pressionado, será que é porque eu estou mudando, a minha vida está levando um outro rumo? E aí me falaram, né, do... Você já ouviu falar sobre yoga? Eu já tinha escutado uns mantras, né, Hare Krishna na época. Eu falei assim, olha, não, eu vou
vou testar. Então, fui para uma academia que tinha um professor que dava Hatha Yoga. E também tinha o método, né? Na época, hoje é chamado de método De Rose, mas na época era divulgado como yoga, né? O De Rose. E aí eu fui caindo um pouco mais sobre escutar sobre meditação e o olhar para dentro. E aí eu comecei a praticar e fui permeando nesse caminho. Então, as práticas de yoga, para mim, elas eram parte do meu dia a dia, mas eu comecei a estudar filosofia, porque eu falei, bom, além de tudo é um estilo de vida, né? É milenário, é uma arte, né? É uma filosofia, uma vivência. Então eu sempre tentei ir para o caminho da própria filosofia mesmo, né? Que são os preceitos éticos, morais, como você age com você, com a sociedade. E isso, obviamente, junto com a prática diária, um dos princípios do yoga é a não violência, é como você também lida com os seres de uma forma mais amorosa. E aí eu fui para essa caminhada, né? Então fui depois buscar uma formação e seguir para o caminho de formação. Isso praticamente uns 5 anos depois, eu comecei uma formação que me levou para a yoga terapia. E a yoga terapia já é uma abrangência mais científica do yoga, né, onde Kuvalayananda, que deu origem a esses estudos, e hoje tem associado, né, estudos com médicos de Harvard, aqui no Einstein também, no Brasil, também é feito esses estudos com o Instituto de Pesquisa em Yoga, que é encabeçado pelo Marcos Rojo, que também tem, né, essa linhagem de Kuvalayananda, que foi da onde eu vim, e utilizar o yoga como método terapêutico concomitantemente com tratamento médico. Então, para prevenção de doenças, para prevenção enfim, estresse, ansiedade, por aí vai. Então, além de ter um lado mais, né, físico, sutil, energético, também tem toda essa questão de healing, né? E eu sempre caminhei junto. Então, para mim, foi o caminho do meio. Eu tinha o lado business, escritório, e tinha o lado mais, né, se a gente pode dizer, paz e amor. Porque todo mundo que te olha hoje, te vê, né, de repente, trabalhando, né, mais focado nesse tipo de prática, acha que você sempre foi paz e amor. Mas claro que não. Né? A gente procura porque precisa, né, de um centramento, né? Somos humanos e se permitir a ser humano no caminho é o que te faz trilhar o caminho com mais consciência. Então eu comecei a duelar um pouco depois com esses dois lados, né? Porque eu falo, qual caminho eu levo? Né? Eu estou vendo aqui um pessoal que me conhece pessoalmente, me conhece profissionalmente. Então, teve até gente que me atendeu aqui em agência de publicidade quando eu era marketing de Neosaldina, por exemplo, remédio para dor de cabeça, né? E aí eu dava aula de yoga para todo mundo lá dentro da empresa. Eu encabecei um projetinho e falei assim, yoga para todos dentro das empresas. E aí eu, toda terça-feira, saía do marketing, ia lá para o auditório, tinha mais ou menos umas 30 pessoas que começaram comigo. E aí eu falava, tá com dor de cabeça? Aí, em vez de, né? Eu falei, ó, tampa a narina direita, respira pela esquerda, respiração. Vai na raiz, né? Vai lá na raiz do teu problema, não vai direto, né, para remediação. Mas claro, se você tiver na enfermidade ali e não consegue, eu não longe de ser contra, né, a medicamento. Eu acho que tudo precisa ser olhado com um olhar mais sistêmico e cabe a cada um saber e se autoconhecer de como você pode melhorar, né? E nesse caminho foi quando eu fui para a Ásia pela primeira vez, em 2013. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o lado do Oriente. Eu fui fazer um mochilão de férias e já tinha me formado como yoga terapeuta, já tinha dado bastante aula e estava naquele conflito. Largo, fico, largo, né? Porque você tem a compensação. Se você vive num sistema onde você, né, precisa bancar, né, aquela tua condição de vida, é uma escolha. Então você vai ter que trabalhar para fazer aquela condição de vida. Mas aí também isso já envolve um pensamento de consumo. Será que eu preciso consumir tanto para chegar num patamar? E aí o mais difícil que eu achei nesse caminho não é
deixar de vivenciar o seu trabalho ou algumas experiências do seu meio do caminho. O mais difícil é você se livrar dos títulos que você carrega. Uhum. Né? O teu rótulo dentro do mercado da empresa X, do lado tal, quem você é. Você acaba sendo conhecido por um Né? É o título. E seu não... conforto ali, né? Ali tô Sim, seguro, conhecem. Como é que eu vou é, aquela, largar tudo de novo? é a pseudo-segurança, né? É. Então você acaba sendo rotulado e aí você acaba tendo importância por causa do rótulo que você carrega ali em cima. É o lance da patente, né? Como se fosse hierárquico. Eu também sempre conflitei com essas hierarquias, né? Eu falei, bom, tava na Ásia e sempre muito guiado assim pelo coração. Eu acho que se a galera tá entrando muito para esse caminho, né? Eu não gosto muito né, da espiritualidade de boutique. Agora tá sendo falado por todo mundo, aí todo mundo, né, quer virar, não sei, né? Eu sou muito low profile nesse caminho. Eu faço muito meu Uhum. trabalho de formiguinha, não gosto de muita exposição. Também não posso julgar quem quer fazer isso, quem desperta de outra forma, mas eu acho que tem que ter uma atenção, né, para isso. É verdadeiro o que você está fazendo? Ou porque a linha é tênue. E o Uhum. ego ali, ele também pode te dar um rapa que você não percebe, você vai ver lá na frente. Uhum. Né? E com toda sinceridade, isso aconteceu comigo no meu passado, do tipo, né, o lance de você se expor um pouco mais à tua imagem, para chamar um pouco mais a atenção, mas até que ponto, né, isso tá sendo verdadeiro, ou porque você está seguindo uma tendência ou uma necessidade de se expor, né? Eu, Uhum. quando olho meu Instagram tem quase 10 anos. E quando eu olho a minha caminhada toda, é uma caminhada voltada ali para um trabalho de formiguinha. Eu não desejo assim sabe, essa exposição, esse poder de fluidez de fala. Né? Eu acho que isso é natural. Uhum. Então, eu quando estava no Camboja, que foi uma das grandes experiências que eu tive sobre caminho do meio na minha vida, eu estava andando pela cidade e de repente eu começo a escutar um som de um mantra. Eu comecei a caminhar, e assim, caminhei. Caminhei que assim, eu andei, não sei, pelo menos uns 3 quilômetros caminhando e ouvindo aquele som. E quando eu cheguei naquele lugar, era como se fosse um templo, tinham umas estatuetas de uns sinos, e de repente eu entrando ali, me sentindo, e o som mais forte vinha daquele lugar, eu vejo uma caminhada de monjas, todas vestidas de branco, carecas, já tinham mais que 60 anos, porque as mulheres, elas quando raspam a cabeça, elas se vestem de branco, são monjas daquele lugar, elas já são mais velhas e já são devotas àquela vida. E eu comecei a ficar maravilhado com tudo aquilo. E aí encontrei um lago com um outro templinho, vi uns monges ali tomando banho, né, e se lavando, né, mas com as vestimentas, e comecei ali a sentar e meditar. E foi como se eu tivesse sido colocado ali para ficar e assim, e muita sensação e eu num conflito, né, comecei a me questionar o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu faço? Será que eu fico no Oriente, que eu volto para o Ocidente? E eu comecei a conflitar, né? Aí aqueles dois lados que a gente tem pô, em qual permear? Aí eu respira, calma, aí fui voltando, dali mais ou menos uns 40 minutos que eu fiquei ali, eu me levanto para ir embora, e eu tava de cabeça raspada, tatuagem, totalmente ocidentalizado assim, e de repente o monge me chama e fala assim, vem aqui. E eram os monges mais novinhos, né? E eu falei, nossa, tipo, né, eu gosto de contar essa história porque foi como se tivesse aberto um portal. Eu falei, um monge me chamando para bater um papo, né? Aquilo era surreal. E aí ele me chamou, ele falou, olha, meu inglês não é muito bom e me fala, se você puder me responder, o que você sente quando você medita? Eu falei, nossa, vou tentar te explicar, né? Vou tentar explicar para um monte de budista o que eu falo, o que é uma meditação. Aí eu falei assim, olha, eu me sinto conectado
com uma teia divina, com todo, algo além de mim. Eu fico numa paz de espírito, numa tranquilidade mental, e eu consigo encontrar respostas. E ele falou, pois bem, é isso que eu sinto também. E eu ainda reforcei, e eu ainda sinto que todos nós somos uma coisa só desfragmentada, buscando esses fragmentos de se unificar novamente. Todos somos um. E aí ele falou assim, exatamente isso que eu acredito. E eu entrei nessa vida desde muito pequeno para estudar, porque meus pais me colocaram. E a história do Camboja é uma história muito de guerra, de pobreza, né? Então, muitas famílias colocam desde bebezinhos seus filhos já nos monastérios para seguir a vida santa, né? E aí esses monges, eu tenho contato com eles até hoje, e eu pude abrir para ele o Ocidente, ele me pediu, eles tinham Facebook na época. Ele falou assim, você pode me mostrar o mundo, o teu lado, a tua visão do mundo? Porque você foi o primeiro ocidental que eu tive contato, porque eu sempre tive medo dos estrangeiros que vinham para cá, porque é só bagunça e é outra coisa. Eu vi em você algo que me abriu uma porta para eu ver o mundo de uma forma diferente. E aí o Kimmer, a gente tem contato, né, como eu disse, até hoje, e ele fala que grande parte dos méritos dele vieram através de mim, porque hoje ele virou um líder político, ele não é mais um monge. Ele falou, eu desejo acabar com a pobreza do meu país, então, através da sua consciência e do seu olhar para o mundo, eu pude transformar o meu olhar para o mundo. E eu falei, nem tão ocidente, nem tão oriente, caminho do meio. E esse, na minha opinião, permeia pelos nossos corações, sabe? É quando a gente consegue integrar o lado da espiritualidade com o nosso lado humano, que é muito relativo o que é sagrado, o que é profano, sabe? A gente como ser humano somos seres divinos, reflexo do divino aqui na Terra, então temos, né, em sã consciência, né, o poder de reverberar esse autoconhecimento e essa forma pensamento mundo, que todos somos responsáveis pelo que está acontecendo nesse momento. Toda essa transição planetária é um momento que a luz está expandida, é um momento que muita transformação precisa acontecer, essa transformação parte de dentro para fora, e quanto mais pessoas reunidas, quanto mais meditadores reunidos nesse momento, o planeta ascende. Então, é uma conexão consciente, não é nada além do físico, sabe? Além do nosso momento presente como ser humano. Então, a meditação, ela te leva a esse estágio de consciência. E foi isso que eu aprendi, e ainda mais foi onde eu fui a primeira vez também para Bali, que eu considero a minha segunda casa, por mais que eu já morei na Austrália, eu fiquei bastante tempo em Bali, e eu fui muito recebido lá, e inclusive tive uma experiência muito engraçada, né, com aquele guru, não sei se você já assistiu, aquele filme Comer, Rezar, Amar, com a Julia Roberts. Tem o Ketu, aquele guruzinho, ele era o único guru da ilha, né, de Ubud, só tem um homem santo, e eu caí também no ashram dele, não foi nem procurado nem nada, e eu caí lá, e aí ele me viu, bem velhinho, tava com um dentinho na boca só, assim, todo velhinho, e ele falou, deixa eu ler sua mão, deixa eu ler sua mão. E eu tenho um Ganesha tatuado no braço, né, e Bali é a única ilha hindu, né, no meio de um continente muçulmano, e o hinduísmo é a minha uma das minhas formas de crença. Eu gosto dos arquétipos, né, de cada um dos deuses, das deidades, né, Krishna, né, como Vishnu, Shiva, Brahma, e toda essa construção que se desdobra nos seus avatares e que são arquétipos de energia na minha consciência em forma de ver. E aí ele falou assim para mim, olha, você vai voltar muitas vezes para cá, você tem uma missão. Aí eu falei assim, nossa, ele deve estar falando porque, né, me viu alguma coisa com o cara do hinduísmo. E anos depois, eu realmente, 3 anos depois eu voltei, fiquei um tempo por lá e passei a levar nos últimos anos grupos, né, de despertar de consciência e vivências em Bali.
Então, eu né, fazia mini grupos, né, daqui do Brasil, e aí fechava toda a viagem, a experiência para vivenciar, né, os retiros, meditação e também o caminho do meio. Porque não adianta você, né, achar que você vai viver só de espiritualidade e você Uhum, volta para um ocidente uhum, e assim, não necessariamente, não posso falar o termo, não é só de luz que a gente vive. É sim também, mas a gente sabe que precisa, né, ter uma disciplina, precisa de disciplina. A uhum, meditação, ela também precisa de disciplina para você começar a ver os resultados. E uhum, toda essa investigação através do yoga, que me trouxe uma consciência mais ampla do meu corpo, do meu ser, das minhas condutas, ela nas práticas me leva a um estado meditativo com mais facilidade. uhum, Então, esse é o caminho que eu venho percorrendo. No ano passado eu cheguei a voltar para o mundo corporativo, trabalhei numa empresa, uma multinacional de cosméticos e medicamentos naturais, né, orgânicos. Só que também quando você sai e você volta, porque assim, uma história anterior, eu fui morar na Austrália em 2016, chutei o balde geral mesmo do mercado, que é o termo que a gente usa, larguei a vida ali, né, diz, você vai largar tudo, me falava. Eu falei assim, tá, mas o que é tudo? Né? exato. A gente se questiona, né, o tudo, será que eu preciso desse tudo para viver mais tranquilo, para viver mais centrado, para me conhecer, né? Porque eu fui conduzido, eu fui criado para chegar nesse padrão. Mas será que esse padrão ele me veste ainda? Será que esse padrão é quem eu sou hoje ou não? Eu posso caminhar junto. Então, fui vivenciar um sabático. E aí foi quando eu fui levado para trabalhar em terras, trabalhei em vinícola e fazia trabalho de camponês mesmo. Podava parreira de uva ali, acordava 4:30 da manhã, viajava, Sabe, sol é muito nascendo. interessante, desculpa te cortar, mas a gente não tinha Imagina. conversado assim ainda. Até uma amiga minha comentou aqui, antes de eu trabalhar com eventos, eu trabalhei 4 anos também na indústria farmacêutica. Sei bem como é que é esse mundo. E aí eu também morei um ano. Quando eu me formei, eu vendi tudo que eu tinha e fui para Nova Zelândia e trabalhava na roça. Então eu sei bem o que é trabalhar nas vinícolas. Eu trabalhei no inverno, então aquela questão de aquele frio congelante e aí aquele alicatinho para você cortar tudo, limpar tudo, amarrar tudo para ganhar aquele nada, né? Mas é o quanto transforma como para ter realmente integridade na vida, para você dar valor à vida, para você entender o que realmente importa, né? Eu sou de São Paulo, trabalhava como propagandista, ganhava uma boa grana, com tudo pago, me formando na faculdade, quase para casar. Eu falei, estou infeliz, não é isso que eu quero. E aí, amigo meu falou, vamos comigo para Nova Zelândia. Eu vendi tudo que eu tinha e fui. Morava num trailer de uma caminha para ir trabalhar na roça, feliz da vida, que aí comecei a. É isso que você falou realmente, a se conectar com aquilo que você é, para começar a olhar quem que eu sou, realmente aquilo faz parte, é como se você descola daquela realidade, você vê que você pode viver uma realidade mais condizente com aquilo que está vibrando dentro, né? E para você realmente sentir o que está vibrando dentro, você precisa parar e silenciar, começar a Total, olhar para dentro e se escutar. Né? E esses total. serviços de braçais, está contando, da vinícola, ajudam bastante, que é você e você ali, né? Não, e é muito lindo você falar isso, porque realmente a gente não chegou a conversar das nossas histórias de vida. Então a gente está falando Uhum. isso aqui pela primeira vez. E é legal também ter essa paridade, né? A gente é muito parecido, né, nessa conduta. E Uhum. foi lá que eu comecei a duelar com quem eu sou, meus títulos, né? Pô, eu sou ninguém me conhece. Aí eu falava assim, bom, mas tudo bem, aqui pelo menos eu tô me curando, eu tô reenergizando meus pulmões. Antes eu tava vendo uma loucura desligada. Porque eu fiquei um tempo anterior, né, durante os 2 anos anteriores, só focado no mercado. Então eu parei de dar aula, eu não dava, não permeava mais pelo que eu falei, vou viver agora como a gente pode falar, o hardcore da humanidade, né? Então, eu fui de cabeça e aí foi assim, para tudo. Veio uma mão lá de cima e me tirou e me jogou para lá.
E aí também fui morar com um casal de amigos muito queridos e aí ficava fazendo essas viagens. Até que eu falei, bom, voltei para Bali, aí passei um mês em Bali, larguei as vinícolas e falei assim, bom, já que eu tenho, né, um carrinho, tinha um carrinho, tipo, sei lá, paguei US$ 900 no meu carrinho, que era que me levava para viajar, mas bonitinho, confortinho. E eu falei assim, eu vou morar no meu carro e eu vou sair por aí. Já que a galera faz isso na Austrália, né? Tipo, entre aspas, né, mais seguro, eu vou sair por aí. Eu peguei o meu carrinho, ano 2001, uma malinha pequenininha, coloquei no carro e fui embora. Eu falei, eu vou até onde esse carro vai me levar. Beca, eu saí de Perth, que era onde eu morava, na Austrália Ocidental ali, que era bem para baixo, bem friozinho, a capital, e fui embora. Eu fiquei 2 meses e meio morando no meu carro. Eu fiz todas as capitais da Austrália. Eu ficava comigo, com a natureza. Foi aí que eu tive uma conexão profunda mesmo com a natureza, com observar os animais, com observar o ciclo do dia, da noite. Meditava, encontrava uns paraísos assim. Tem até um vídeo Tá travando. lá. Acho que voltou. Me deram esse conteúdo lá e tem até essa trajetória. Tudo bem que assim é contado em 5 minutos, mas dá para ver o roteirinho. E foi uma experiência incrível. Eu falei, cara, ali eu vivi o minimalismo, ali eu vivi o consumo consciente. E falei, eu não preciso de muito para viver, para ser feliz. Tudo vai depender do meu estado de presença, do meu momento presente, onde eu tô, o que eu preciso e como eu vou caminhar. Porque a gente se preocupa tanto com o futuro. Tudo bem, eu não tenho filho, eu não sou casado, as preocupações são diferentes. Mas o que te faz ficar ansioso mesmo é você ficar projetando um futuro inexistente. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você está tão preocupado em como você vai lidar com aquilo. Porque o lance não é você querer resolver os problemas, é você lidar com o que te acontecer, você lida. E você tem essa consciência. Né? Meditação, o mindfulness, todas as técnicas hoje em dia, todas as práticas que a gente colocar num estado de autoobservação da tua respiração, do momento que você está, aonde você está, né? E como você pode agir de uma forma mais consciente em lidar com tudo isso que está acontecendo na tua vida, né? Porque a roda vai girando, a vida andando, e eu estava até vendo um dos produtos, por exemplo, que eu trabalhei numa das multinacionais de alimento lá atrás, há 5 anos atrás, um projeto que eu trabalhei lá atrás. Eu até falei com um dos meus amigos, que é um dos diretores hoje, tipo, o que eu trabalhei lá 5 anos atrás está saindo hoje, 5 anos depois. Então a gente vê que assim, por que ficar naquela. Deu uma travada no meu vídeo. Tá travando aí para você? Eu tô te escutando, mas a imagem tá travada, mas eu te escuto bem. Agora parece que travou. Voltou? Agora eu tô te vendo e não tô te ouvindo. Não. Você tá me ouvindo? Não. Agora eu não te escuto. Você acha que a gente sai e entra de novo, Dé? Vamos sair e voltar de novo. Galera, eu vou então fechar, que a gente não tá escutando o Dé aqui. Eu vou fechar rapidinho e a gente já volta, tá? Fiquem aí, só um minuto.